Aleluia. Ministério de Louvor cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Quantos estão alegres com Jesus? Glória a Deus. Aquele que está alegre com Jesus, coloque de pé nessa noite. Aleluia. Já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Já falou a paz do Senhor? Fala que bom que você veio hoje, que bom que você está aqui para adorar ao Senhor. Aleluia. Incentiva essa pessoa que está aí do seu lado a ser um adorador junto contigo. Fala assim, ó, tu veio para adorar porque eu vim. Fala aí, fala aí. Fala, tu veio para adorar porque eu vim. Oh, aleluia. Aí você vira para ela de novo e fala assim, ó, como é que estão as coisas lá para você? Estão boas? Aleluia. Eu vi gente falando assim, mais ou menos. Oh, aleluia. Mas o adorador, ele não adora mediante uma situação favorável ou não. Ele adora, aleluia, porque o nosso Deus, ele é digno de toda adoração. Eu estou lembrando aqui que outras vezes estava conversando com o profeta e ele falou assim, às vezes nós falamos, Senhor, eu preciso de um motivo para adorar. Ele disse, mas nós não precisamos de motivo para adorar. Aleluia, glória a Deus. Nós temos motivo para agradecer, mas a nossa adoração é dele. Toda a honra, toda a glória é dele. Você tendo motivo ou não, a sua adoração é para ele. Você estando bem, adore. Estando triste, adore. Está enfesado, chateado, adore. Está alegre, adore. Oh! Aleluia! Glória! Quando eu estava em casa meditando a letra desse louvor, eu vou falar um pouco dos outros louvores, porque eu preciso falar isso aqui. Aleluia! Eu trabalho com educação, todo mundo sabe. Glória a Deus! E quando nós estamos ensinando a criança, principalmente na alfabetização, a gente chama muito de processo de alfabetização. É o processo de aprendizagem. É uma nomenclatura que nós usamos dentro da educação para dizer que aquela criança que está aprendendo algo, ela está no processo. Ela está no processo de aprendizagem. E é interessante que quando aquela criança ela está ali aprendendo, ela precisa de um professor mediador. Presta atenção nisso. Continua tocando isso aqui baixinho, que eu quero que isso daqui fique frisado na sua mente, como é frisado na nossa mente educador. Aleluia. A criança ela está no processo, aleluia, de aprendizagem. O professor mediador, ele não pode dar resposta para a criança. Por exemplo, escrever uma palavra. Vai escrever lá uma palavra, ela vai fazer a sua tentativa. Quando ela faz a sua tentativa, escreve lá e tem algum erro ortográfico, o professor mediador chega para ela e sinaliza. Tá vendo isso aqui, ó? Presta atenção. Como você escreveu. Lê o que você escreveu. Vê se é isso que você queria escrever. Quando aquela criança para e repara o que ela escreveu, ela percebe que de repente faltou uma letra, tinha uma letra a mais, escreveu uma palavra errada. Aí ela vai, cai em si e reescreve aquela palavra. Se ela não souber, ela pede ajuda. Como é, professora? E o professor vai lá e ensina. Aí, trazendo para o nosso mundo espiritual, uma pastora que só fala de educação. Claro, está entranhado, está no sangue. Aleluia. Trazendo para o nosso mundo espiritual, o Papai do Céu, ele nos coloca no processo. Você está no processo de aprendizagem. Quando sai alguma coisa errada lá no meio do processo, aleluia, não fique triste se o seu professor te chamar e falar, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Olha para isso aqui. Você precisa olhar a situação, olhar o que está errado. Nós precisamos olhar, porque só olhando e reconhecendo o erro, nós seremos capazes de fazer novamente e fazer a forma certa. Quando o seu Deus, me dá só um pouquinho mais aqui de retorno. Quando o seu Deus, o meu Deus, ele nos chama a um momento de aprendizagem, ele não está querendo nos castigar, ele não está querendo
Mas quando a gente pede ele para ler, ele não sabe nem o que ele escreveu, porque ele foi um copista. Ele não vira uma criança alfabetizada, ele vira uma criança copista. Nós vemos na alfabetização muitas crianças que têm outros professores além de mim, que vai ver na quinto ano, quarto ano, criança que copia tudo do quadro, criança que faz a questão olhando a resposta, criança que tu vai ver o caderno dela está impecável, copiou tudo do quadro, copista, está fazendo por osmose, ele não está fazendo porque ele sabe, ele está fazendo porque ele está copiando, ele não sabe a resposta, ele não sabe viver aquele processo de aprendizagem, lá na frente vai virar um copista, mas aqui tem pessoas que, aleluia, optaram em viver o processo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, vive o processo, vive o processo, não vive copista não, vive o processo, vive esse processo aí, igreja. O processo te aprimora, o processo te evolui, o processo abre a sua mente. Aleluia! Quem está disposto aqui a viver o processo? Ei, o processo, eu querendo ou não, eu vou ter que viver. O processo, você querendo ou não, vai ter que viver. Resta saber se você viver nesse processo, vai aprender e evoluir, ou vai virar um copista. Vira pela última vez e fala para essa pessoa que está do seu lado, viva o processo e evolui. Viva o processo e não vire copista. Aprenda esse processo. Aleluia. Por que eu falei tudo isso aqui? Estava meditando a letra desse hino, que é um tempo determinado para todas as coisas. Se o teu tempo hoje é de chorar, chore. Chore na presença do Senhor, porque tem um tempo de honra e exaltação para a tua vida. E eu creio que o Senhor, Ele já está determinando esse tempo hoje aqui. Oh, aleluia. Quem crê, tem umas mãos ali, ó. 5 pessoas aí, ó. Aleluia. Pai querido, eu oro, Pai, te pedindo que seja hoje, Pai, liberado do céu uma palavra de acha na vida dessa pessoa que está aqui e optou em viver o processo e está aprendendo, Senhor, que seja hoje. Em nome de Jesus, nós te clamamos por misericórdia, que o haja de Deus alcance a vida dessa mulher, alcance a vida desse homem, alcance a vida daquele que está aqui e crê que o processo evolui, o processo aprimora, o processo nos leva para perto de ti, Senhor. Que seja hoje, que seja hoje, que seja hoje. Oh, no nome de Jesus. Então ouve esse hino, adorando ao Senhor e dizendo, profetizando na sua vida. Em dias de vergonha, Seja profeta de Deus na sua vida. Aleluia. a esperança. Oh, aleluia. Em tempos de guerra, talvez você entrou assim hoje aqui. sem forma e vazio, seja teu Sem expectativa. Mas nós estamos aqui crendo em nome de Jesus. mas o haja de Deus, É pra quem crê. o haja de Deus, Pode crer. haja de Deus. Demanda sua mão e tome posse. Segura na mão dessa pessoa, Jesus. Chore na presença do seu Pai. Pode até chorar, Se derrame hoje aqui.
Senhor Deus, só Tu sabes, Pai querido, como cada um saiu de dentro do seu lar. Senhor Deus, a oração que foi feita, Pai querido, de repente não morou, Pai querido, nem com palavras. Senhor Deus, mas o seu pensamento estava ligado em Ti, Pai, falando, Senhor, me socorre. Senhor Deus, se tem alguém aqui hoje que pediu um socorro, Pai querido, Tu és o socorro, vem presente na hora da angústia. Tu és, Senhor, a nossa provisão. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por Ti. Ah, Deus, enquanto nós estamos Te adorando, entra nessa causa, em nome de
glória a Ele. Oh, aleluia. Estou vendo pessoas chorando. Eu falo assim, ó. Ele está enxugando as suas lágrimas. Oh, esse homem tem poder. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? Ó, no momento em que a tempestade vier te afogar, o que ele faz? Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse inocente com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. Em nome de Jesus, você vai entonar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passares pelo fogo, não vai afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entonar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo para ele, para ele entrar. Pode chamar esse nome que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado glória a Jesus. Ah, depois de um hino desse, cadê o glória? Cadê o aleluia? Não precisa nem mandar da glória nem da aleluia. Depois de um hino desse, a gente já entra adorando o Senhor. Oh, glória a Jesus. Cumprimentamos os irmãos capazes do Senhor. Oh, glória. Estou sentindo que tem um povo aqui com má vontade de adorar. Oh, glória.
Não converse comigo. Só se for em línguas estranhas. Aí o negócio, oh aleluia. Se quiser conversar comigo em línguas estranhas, pode começar. Oh glória a Deus. Aleluia. Que coisa boa estar aqui essa noite. Coisa boa é adorar ao Senhor, né, irmã? Coisa boa é dar glória a Deus. É dar aleluia. Oh aleluia. É engraçado que a gente sai para trabalhar de manhã. A gente já levanta, oh meu Deus, hoje ainda é quinta. Mas quando a gente chega em casa, né, para se arrumar para vir para a igreja, a gente, né, faz as coisas tão loucamente, né, pastoras? A gente faz as coisas tão loucamente porque a gente sabe que esse lugar aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. O salmista Davi vai dizer isso para nós, irmãos. Oh, aleluia! Eu me alegro quando eu estou aqui. Tem alguém alegre aqui nessa noite? Oh, aleluia! A última vez, né? Você vai orar para essa pessoa e vai falar assim: olha, o perfume está bom hoje. E que bom que você não ficou em casa. Que bom que você veio. Aí para terminar você vai dizer: então, deixa tudo no altar e se entrega por inteiro. Não se entrega pela metade. Se entrega tudo. Oh, aleluia. Sobe pra cá, Diácono Caio. Oh, glória a Deus. Para os nossos visitantes, está ali, ó, vamos ler para quem não sabe, tem um rapaz ali com a camisa do Flamengo. Oh, Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe e tal. Você ainda vai ser apresentado, mas já sinta Deus aí na tua vida. Que Ele que te trouxe aqui, por causa de um livramento da parte dele. Você crê nisso nessa noite? E quando eu estou falando isso, eu escuto um barulho de espada. Irmãos, pelejando em toda a vida dele. Ele entrou aqui nessa noite por causa de um livramento. Oh, Deus! Há um livramento, há uma guerra. E por causa dele é uma batalha nessa casa hoje. E se os crentes querem de guerra, não para a adoração. Os crentes querem de guerra, porque tem gente de guerra aqui, não cessa a adoração. Porque é uma noite de peleja, é uma noite de sepultura ser fechada nessa casa. Oh, glória a Deus! Para os nossos visitantes, proibido mexer no celular, proibido conversar, não transitar na igreja, proibido comer no templo e proibido mascar chiclete. A minha língua é pouco pesa, irmãos. Então a gente vai empurrando e dando glória a Deus. Aleluia! Eu pensei que ninguém tinha reparado, mas quando eu olhei para a cara da Andréia, a Andréia deu um sorriso, eu falei: alguém reparou. Glória a Deus. Chega no lugar. Glória ao Senhor. Estenda a sua mão para cá, irmãos. E vamos orar pelo servo de Deus. Ele já é abençoado, tenho certeza que os céus já descortinou algo para o coração dele e para o coração da igreja. Amém? Amém. Senhor, aqui está teu servo. Teu servo que vai ministrar a tua palavra. Que está com essa responsabilidade que não é fácil. Fácil falar do teu amor é, Senhor. Mas quando nós subimos nesta tribuna para poder falar algo de um homem tão extraordinário, que é o Senhor, não há ninguém que as pernas não tremam, que o coração não palpita com rapidez. Então o teu servo vai ministrar é a tua palavra, não é um livro qualquer. Não é para falar, Senhor, do presidente, do governador. Deus, não é para falar, Senhor, de ninguém da terra. É para falar de alguém do céu. E enquanto o teu servo ministra, cuida da sua casa, da sua família. Não é uma palavra clichê, não é uma palavra repetitiva. É uma palavra afirmativa, Senhor. Porque nós sabemos que todas as vezes que subimos aqui para poder falar do teu nome, o vento se levanta, o inferno vem com fúria. Ainda mais no dia de hoje, que o Senhor está batalhando e fechando sepultura. Então, enquanto o servo estiver pregando, se o Senhor quiser mudar, se o Senhor até quiser, Senhor, Deus, mudar a diretriz dessa ministração, Senhor, muda. Usa o teu servo com ousadia e com glória. Cuida da sua casa, do seu filho. Cuida da sua esposa. Enquanto ele ministra, vai
Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Feliz por estar ministrando a palavra do Senhor mais uma vez. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Creio que o Senhor vai continuar falando com cada um de nós, como o louvor acabou de louvar aqui, que é nas horas mais difíceis que o Senhor nos vê. E é exatamente isso, porque quando está tudo bem é fácil a gente provar o nosso valor diante de Deus, mas é na adversidade que o Senhor vê quem é quem diante do altar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, assim diz a epígrafe do texto: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Somente até aqui os irmãos podem se assentar. Irmãos, o Senhor falou muito comigo através dessa palavra. Nós vamos falar da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porém, para a gente entrar mais a fundo nesse assunto, a gente precisa entender esse contexto, a gente precisa voltar um pouco. Paulo, o mesmo que escreve a primeira e a segunda epístola, é o fundador da igreja em Tessalônica. Paulo ele funda a igreja em Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Tessalônica é uma cidade que está situada a cerca de 160 quilômetros de Filipos. Era uma capital, uma cidade muito, muito grande, de cerca de 200 mil habitantes. Era um lugar onde tinha um porto. Consequentemente, o encontro de muitas pessoas, o encontro de muitas culturas. Em Tessalônica também tinha uma grande comunidade de judeus. E Paulo, ele chega até esse lugar, ele chega com seus companheiros. Paulo, como sempre, no começo da epístola, ele vem falando, ele faz uma saudação, ele se anuncia os que estão com ele. E aí, Paulo, ele vai, e quando ele chega em Tessalônica, ele começa a ministrar a palavra de Deus, começa a ensinar a respeito do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo. E havia uma grande comunidade judaica nesse lugar. Muitas pessoas se converteram, cristãos, judeus, não judeus, gentios no caso. E ali Paulo fundou essa igreja. Muitas pessoas se converteram, como eu falei, era uma cidade muito movimentada. Ficava posicionada num local estratégico. Mas Paulo, ao começar a anunciar o amor de Deus e falar
da palavra de Deus, discorrer a respeito de Jesus Cristo e do seu ministério, falando, inclusive nas suas cartas, Paulo sempre vem dizendo, né, Paulo, apóstolo de Deus, porque ele vem dizendo que ele não está ali porque ele quer, ou porque ele acha bonito, ou porque ele quis ser apóstolo. Não, Deus o chamou para ser apóstolo e ele estava ali cumprindo uma missão. Né? Porque quem olhava ele antes falava assim, poxa, o camarada que antes perseguia a igreja agora está pregando o amor de Deus. Não, ele está falando assim, olha, eu não estou maluco não, eu tô me anunciando como apóstolo segundo a vontade de Deus, segundo o chamado de Deus, porque quem me chamou não foi o homem, foi Deus. Então Paulo, ele começa se anunciando assim. Porém, o frutífero ministério de Paulo, ele é muito curto na cidade de Tessalônica, porque muitos receberam a palavra com amor, muitos receberam a palavra de Deus com alegria, muitos se alegraram em saber que o Salvador havia ressuscitado dentre os mortos, mas uma outra parte também não tinha se alegrado, e começaram a perseguir o apóstolo. Em Atos capítulo 17, vai dizer que esses perseguidores de Paulo foram até a casa de Jasson para tentar pegar Paulo e levar ele para o meio da multidão diante dos oficiais. Não encontraram Paulo porque os irmãos que se converteram à fé tiraram Paulo de Tessalônica. Então eles pegaram Jasson, levaram Jasson para o meio dos oficiais para tentar armar contra ele. E aí Jasson ele tem que pagar uma fiança, até mesmo para poder sair. Esses perseguidores levam Jasson para o meio dos oficiais, e eles falam assim, olha, esse pessoal está perturbando a cidade, está causando um tumulto, está pregando alguém, está pregando aí a vinda de um Messias, está pregando contra César, está blasfemando, está fazendo isso e aquilo outro. Então, Jasson tem que pagar para ser liberado, e ele sai tranquilo. Paulo já tinha saído de Tessalônica, Paulo e os seus companheiros. E Paulo sai de Tessalônica e Paulo vai para Bereia. A palavra de Deus em Atos 17 ainda vai continuar dizendo que na Bereia o povo foi mais receptivo à palavra de Deus do que em Tessalônica. Muitos se converteram à fé, muitos gostaram das boas novas que Paulo vinha anunciando, e o pessoal vinha se convertendo com alegria. Mas eles não somente, o diferencial do povo que estava em Bereia era que eles não simplesmente ouviam e está tudo certo, tem alguém falando de Deus, tem alguém falando de que vai vir o Messias e tudo mais, que ressuscitou e tudo aquilo que a gente já sabe. Não, eles pegavam, ouviam a palavra de Deus e vinham conferindo dentro das Escrituras. Esse era o diferencial do povo bereano. Eles não simplesmente, tem alguém falando de Deus, é isso aí que o profeta falou, é isso aí que o homem de Deus falou e está tudo certo. Não, ele está ouvindo, e ao mesmo tempo que ele está ouvindo, ele está assim. Paulo está pregando e eles estão observando. Tem fundamento, tem base, é isso mesmo, está certo, está certo. Então, é Jesus. E aí, quando os perseguidores de Paulo, melhor dizendo, ficam sabendo que Paulo está pregando na Bereia, eles saem de Tessalônica e vão até a Bereia atrás de Paulo. E aí Paulo tem que sair rapidamente, mais uma vez, de Bereia e vai para Atenas. Só que ele deixa Timóteo lá. Timóteo e outros companheiros também ficam com Timóteo. Depois, Timóteo encontra Paulo em Atenas. De Atenas, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, volta lá em Tessalônica, porque a nossa estadia lá foi muito curta. A gente plantou uma igreja lá, a gente pregou do amor de Deus, a gente falou da palavra de Deus, muitos se converteram. Pessoal, em meio às tribulações, estão perseverando, mas a gente precisa ter um feedback, saber como está a igreja, como está caminhando. Porque a gente passou a doutrina, passou o ensinamento, mas o período que nós ficamos juntos foi muito curto. Eu tenho certeza que eles precisam de um apoio espiritual, de uma palavra, de uma orientação. Então, Timóteo, vai lá e depois você me traz notícias. E Paulo sai de Atenas e vai para Corinto, que é de onde ele escreve a sua segunda carta para a igreja em Tessalônica. E depois de que Paulo vai para Corinto, Timóteo, de Tessalônica, ele vai para Corinto falar para Paulo a situação da igreja. Timóteo era um homem de confiança de Paulo. Então,
Paulo manda Timóteo e fala assim, ó, vai lá, vê como é que está, ajusta o que tiver que ajustar e volta, que a gente vai ver o que a gente vai fazer e tudo mais. Então Timóteo volta para Corinto, encontra Paulo, e é aí que nós vamos continuar. Então olha só, Paulo estava em Corinto quando escreve essa segunda carta, mas ele escreve a segunda carta um ano antes, menos de um ano antes dele escrever a primeira carta à igreja de Tessalônica. Paulo, como a própria palavra diz, eu marquei aqui, mas eu já até falei, ele vem mencionando sempre os seus companheiros, e por conta das severas perseguições, ele teve que sair de lá, só que Timóteo traz um relatório para Paulo, e ele fala assim, Paulo, pessoal está ficando fraco na fé, o pessoal não está persistindo, porque estão sofrendo as aflições, estão sofrendo perseguições, o pessoal está um pouco desmotivado, aquele pessoal que foi atrás de você, que te perseguiu, agora eles estão perseguindo os cristãos, porque a gente vê por toda a Bíblia que os perseguidores dos pregadores, eles não perseguiam somente os pregadores, mas eles perseguiam todos aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. E Timóteo passa esse relatório para Paulo, e o que o apóstolo faz? Ele fala assim, olha, então vamos escrever, vamos orientar o pessoal. E Paulo vai escrever a primeira carta e vai falar assim, olha, persevera. Eu sei que vocês estão passando por lutas, eu sei que vocês estão passando por perseguições. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, vocês acabaram de se converter à fé, tiveram muito pouco contato com os ensinamentos acerca da palavra de Deus, mas persevera. O conteúdo da primeira carta é muito maior do que o conteúdo da segunda. Esse é um dos assuntos que Paulo trata na primeira carta, que é no intuito de encorajar os cristãos a não desistirem em meio às suas perseguições e tribulações. Aleluia. E é isso que o Senhor quer falar conosco. Nós precisamos entender que não podemos nos colocar na posição de coitados ou simplesmente na condição de quem não consegue romper, de quem não consegue vencer por conta das dificuldades e por conta das tribulações. Nós precisamos entender que, independente daquilo que vivemos, Paulo estava querendo dizer isso para a igreja em Tessalônica. Olha só, eu sei que vocês estão passando por problemas, mas Jesus está voltando. Isso que vocês estão passando não se compara com a glória que há de ser revelada a vocês. Aquilo que está esperando vocês é muito maior do que vocês estão passando agora, então suporta um pouco. Espera um pouco, persevera. Persevera no ensino, persevera na palavra de Deus, persevera naquilo que foi ensinado a vocês. Porque provação e luta todo mundo vai passar. Nós aqui não estamos muito acostumados em viver perseguições graves contra a igreja. Mas vai chegar um tempo que isso vai acontecer, a gente vai chegar nesse ponto. Porque de repente alguém disse para você que vai melhorar, que de repente tudo vai se encaminhar e o mundo vai tomar um rumo melhor. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia nos diz que vai piorar. A Bíblia diz que desde que os últimos tempos começam, desde que Jesus foi assunto aos céus. Então olha só, desde que esse tempo começa a se encurtar, a palavra diz que os problemas em relação à igreja, eles começam a se agravar. Eles começam a ficar mais turbulentos, começam a ficar piores. De repente você pode até viver momentos de alegria. Não estou dizendo que a gente vai viver uma vida triste, de problema, de que o mundo... não. De repente a gente vai até viver momentos de alegria. Mas as perseguições, elas vão se agravar. Os problemas contra a igreja vão se agravar. E nós precisamos entender o seguinte, precisamos perseverar. Independente do que vivemos, precisamos perseverar. Se você está trabalhando, se você está recebendo, se você está passando por um momento de dificuldade, você precisa perseverar. Como eu disse aqui, porque quando a gente dá glória a Deus e aleluia quando está tudo muito tranquilo, é fácil demais. É fácil a gente ser fiel quando a gente não está no vento, quando a gente não está na prova. Quando os problemas não batem na nossa porta, quando a gente não se depara com uma dificuldade, é fácil. Mas difícil é você
bater de frente com seus problemas e entender e saber separar as coisas e falar assim, olha, eu preciso perseverar na doutrina, eu preciso perseverar no amor de Deus, eu preciso continuar caminhando, eu preciso continuar prosseguindo em Cristo. Então, por conta dessa curta estadia de Paulo, Paulo escreve a primeira carta confortando os cristãos. Aí depois ele tem que escrever a segunda carta, que foi foi o nosso texto base aqui, o texto principal. Para quê? Para poder combater as heresias e os falsos ensinamentos. Aonde? Dentro da igreja. Porque olha só, num primeiro momento, Paulo escreve para poder encorajar, eles estão se sentindo fracos. Então Paulo escreve para poder encorajar, persevera e tudo mais. Só que aí depois, eles começam a se aproveitar e o povo começa a viver ocioso. Pensando assim, Paulo falou que Jesus vai voltar, que isso aqui não se compara, que Jesus vai buscar a sua igreja, então, quer saber? Então eu não vou trabalhar, então eu vou esperar Jesus voltar. É a mesma coisa, irmão. Se você tiver certeza que Jesus vai voltar daqui uma semana, de repente você vai trabalhar para quê? Você sabe que Jesus vai voltar, você não vai levar nada. Então eles tinham essa certeza no coração de que Jesus vai voltar, então eu não preciso fazer mais nada, eu vou ficar ocioso, porque Jesus já vai voltar, já vai voltar. E eles começaram a ter dificuldade de encarar a morte dos seus entes queridos, porque pensavam que Jesus ia voltar em dias ou então em meses. E se passando os tempos, eles viam que Jesus ainda não tinha voltado, e como assim? E Paulo ele vai escrever a segunda carta para poder combater essas heresias e esses falsos ensinamentos. Só que aí eu te pergunto, como que a igreja caminhou para esse rumo? Como que a igreja caminhou para esse rumo se o apóstolo Paulo tinha deixado a igreja no caminho? Ele pregou, o povo se converteu, e como daqui a pouco o povo começou, isso aqui que eu citei, do povo viver ocioso, foi um dos pontos. Foi um dos pontos que Paulo aborda. Mas por que o povo começou a trilhar outros caminhos depois da ausência de Paulo? Paulo deixou a igreja no propósito, ensinou a doutrina, ensinou a palavra de Deus. Como eu disse, nos tempos de Paulo, Tessalônica era uma importante capital. Tinha um porto, encontro de muitas pessoas, de pessoas de diferentes culturas. Tinha também, que passava por Tessalônica, a Via Egnátia, que ligava Roma até o Oriente. Ou seja, Tessalônica estava no meio de tudo. Estava no meio. Então, olha só, é exatamente esse o mundo que nós vivemos. É exatamente esse contexto que nós vivemos. Muitas pessoas, para poder dar palpite a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, muitas pessoas para poder dizer o que temos que fazer, o que não temos que fazer. Nós vivemos em um mundo que é muito fácil a gente se dar as novas tendências. O mundo tenta empurrar a goela abaixo da igreja, que é normal. Um monte de coisa que a gente vê por aí. Homossexualismo, entre outras coisas, a gente não precisa ficar entrando, citando ponto a ponto, vocês já sabem. Então, devido esse encontro de pessoas, a igreja está localizada num lugar onde muitas pessoas exerciam influência sobre a igreja começou a tomar outro rumo. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Nós precisamos entender que, independente de sermos tidos como, o crente quadrado, o crente que é velho, o crente que o cara é arcaico, às vezes você tem até vergonha de defender os ideais de Deus e da palavra de Deus, porque de repente alguém vai falar assim que você é antiquado, é quadrado, tem um pensamento pequeno, mas o Senhor ele nos chamou para poder defender a fé cristã. O Senhor ele nos chamou para poder viver com base na palavra de Deus e não nos sujeitar a qualquer tendência do mundo. Porque pessoas para poder dizer
que isso aqui é uma bobagem, a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus, falando do amor de Deus, tem um monte aí fora que vai dizer que tem 1000 coisas melhores para poder fazer. Mas é isso que vai diferenciar aqueles que vão entrar no reino de Deus e os que não vão. É isso que vai diferenciar aqueles que têm parte com Deus e os que não têm. E cada dia isso vai piorar. É isso que faz com que o amor de muitos se esfriem. É isso que Jesus está dizendo quando ele fala da boa semente que caiu no meio dos pedregais. Ela caiu, começou a crescer, mas os problemas dessa vida logo começou a sufocar essa semente e ela não cresceu. Ela não conseguiu produzir. Por quê? Porque às vezes a gente até ouve a palavra de Deus, às vezes a gente até recebe a palavra de Deus, mas as circunstâncias e o mundo que a gente vive nos impede de produzir frutos na presença de Deus, nos impede de permanecer constantes. Isso acontece, então eu vou viver numa bolha? Não. Isso acontece por quê? Porque às vezes nós damos muito ouvido para o que não temos que dar. Às vezes nós andamos com quem não temos que andar. Às vezes falamos o que não temos que falar, pensamos o que não temos que pensar. E isso acaba enfraquecendo a nossa fé. Isso acaba nos colocando num caminho que não agrada a Deus e que atrapalha a nossa caminhada. Porque olha só, num primeiro momento, os crentes em Tessalônica estavam desanimados, estavam tristes, estavam sendo perseguidos. Aí Paulo vai lá e escreve: pessoal, fiquem tranquilos, Jesus vai voltar e tudo mais, não fiquem assim, show. Aí o pessoal que estava triste, desanimado, passou ao extremo oposto. Aí ficou naquela: Jesus vai voltar e tudo mais, então eu vou ficar ocioso. Aí acendeu a fé no coração do povo. Com certeza temos que ter a fé acesa no coração, mas precisamos entender o seguinte: a palavra diz o quê? Primeiro lugar é o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas elas são acrescentadas. Então, primeiro lugar é o reino de Deus. Mas nós precisamos ter uma vida, precisamos nos preparar, tanto espiritualmente, mas nós precisamos ainda assim ter a nossa vida, cuidar da nossa família, você se formar como um profissional, você cuidar da sua vida pessoal também. Então, olha só, porque o povo de Tessalônica, eles começam tristes, depois eles ficam, a fé acende no coração do povo. E Deus falou algo comigo a respeito disso. Porque o segredo não está na velocidade com que nós fazemos as coisas. Segredo não está em você pegar a carga toda, jogar nas costas e falar: vamos embora. Não. Segredo está na constância. Segredo está em você ouve a palavra, caminha um pouquinho, ouve a palavra, caminha mais um pouco, cresce na graça, caminha mais um pouco, cresce no conhecimento, caminha mais um pouco. É literalmente isso. Sabe, às vezes aquela pessoa que está no maior gás, quer fazer tudo e daqui a pouco não está fazendo nada. Para pelo meio do caminho, por quê? Porque de repente não deu importância para o que devia dar. Não se enraizou primeiramente na palavra de Deus e no fundamento que o Senhor estabeleceu para nós. E aí desmoronou. Então nós precisamos entender o seguinte: precisamos ser constantes. Eu lembro uma vez, eu já era obreiro há muito tempo. Foi até o tempo que eu fui para a Marinha, fiquei 4 meses lá. 2 sem vir para casa e 2 voltando só final de semana. E depois eu tive uma dificuldade, literalmente, de fazer a obra de Deus. Eu olhava as coisas, às vezes por fazer, meu coração tinha vontade de fazer, mas eu não tinha força para poder fazer. Sabe o que é você ter vontade de querer ajudar, você ter vontade de querer fazer e não conseguir mover uma mão para poder ajudar? Era literalmente isso. Então, hoje, eu paro para pensar e valorizo cada oportunidade que Deus me dá de poder servir, de poder fazer a obra de Deus. Por quê? Porque eu já estive nesse local da inconstância, aonde eu não conseguia me mover do lugar, aonde eu queria servir a Deus, fazer a obra de Deus, colaborar de alguma forma. Meu coração queria, mas eu não conseguia. E nós precisamos entender e precisamos valorizar isso. Porque
pode chegar um momento que você pode até... Quantas pessoas, você pode ir na Cracolândia por aí, pessoas que moram na rua, quantas pessoas às vezes até queriam estar aqui dentro, mas não conseguem, não tem força. Ah, como você explica isso? Não tem explicação, é espiritual. A pessoa não tem força. Outro dia eu estava conversando com um morador, que eu conheço ele, de rua. Falei, cara, tu não está falando que tu tem família? Volta para casa, tem que pedir perdão? Pede perdão. O orgulho vai te levar aonde? Você vai ficar aí, ó, tu tem filho, tem mulher, tem família, tu está fazendo o que aqui, cara? Passando o que tu está passando, vivendo o que tu está vivendo, tu acha que é vida? Aí ele olhou assim, é verdade. Eu vou lá. Falei, tá bom, vai lá, vai com Deus. E é isso aí. Então nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos valorizar a palavra de Deus e valorizar a doutrina do Senhor. Nós precisamos receber, porque às vezes a gente pensa que está enraizado em Deus e na palavra de Deus, de repente é fazer alguma coisa, é trabalhar, de repente ativamente, direto na obra. Mas não é isso não. Primeiramente, o que vai nos manter constantes trabalhando e fazendo a obra de Deus é a palavra de Deus, é a chama que o Senhor mantém acesa dentro de nós, é através da palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus, nós vamos ser inconstantes. Nós vamos ter um ânimo duplo, de repente uma hora está bem, outra hora não está, uma hora quer fazer, outra hora não quer fazer, e não é assim que o Senhor nos chamou. Não é dessa forma que o Senhor nos chamou para poder permanecer. Então olha só, os Tessalonicenses passaram logo após ao extremo oposto. O conselho de Paulo era que eles se apegassem à verdade, porque em algum tempo, se manifestaria aquele que realizaria maravilhas enganadoras. Eu cheguei até a falar uma vez isso aqui na escola dominical. Mas quem disse para você que o diabo não opera maravilhas? A Bíblia me diz que ele opera. Recentemente a gente viu aí, não vou citar o nome, um homem que se diz curandeiro, pessoas que vinham do outro lado do mundo para se consultar com o cara, e essas pessoas recebiam uma suposta cura. Uma pessoa de uma denominação que vai totalmente contra, não o que eu acho ou o que eu penso, o que eu entendo por religião, não, contra a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, como você me explica isso? Da onde vem essa cura? Ou essa suposta cura? Da onde vem esse milagre? De Satanás. Do espírito do anticristo que já está solta. É por isso que nós não devemos entrar por essas portas atrás de milagres, atrás daquilo que o Senhor pode fazer por nós, atrás dos nossos próprios interesses. Porque é assim que muitos estão ficando enganados. É dessa maneira que muitas pessoas são atraídas pelas seitas e pelas heresias. A gente vê aí, se você procurar na internet, você vai ver, a menos de 20 quilômetros daqui, tem um camarada que prega numa igreja aí, o cara prega xingando e tem gente dando glória a Deus. Como isso? Pessoa, Luanzinho está até rindo ali, pessoa sem conceito e sem fundamento da palavra de Deus. Pessoas que às vezes elas se preocupam com aquilo que Cristo tem a oferecer para elas e não se preocupam em realmente estar enraizado na verdade, estar enraizado na palavra, ter a certeza da salvação. Estevão, ele nos dá uma aula disso, ele nos dá uma aula de apologética, de defender a fé. Estevão não estava ali discorrendo a respeito da palavra de Deus de agarra, não. Ele vem explicando, ele vem puxando todo o fundamento. E Jesus honra ele, fica de pé diante do Pai. Que ele olha e fala, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Então o Senhor, ele não está muito preocupado com as circunstâncias que nós vivemos, não. Ele está preocupado com aquilo que nós, da forma que nós nos posicionamos diante das circunstâncias, é a forma que nós provamos o nosso valor diante de Deus. Nós precisamos aprender o seguinte,
Obviamente, eu tenho necessidades, eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho. Você vai falar assim, Caio, então você não coloca isso diante de Deus? Coloco. Mas eu sigo a Deus, não pelo que Ele pode fazer por mim, não porque Ele pode realizar o meu sonho, não. Eu sigo a Deus porque eu tenho consciência de que Deus existe, de que Ele é o único caminho, a verdade, a vida, de que Ele é galardoador daqueles que o buscam, de que Ele é a nossa salvação. E isso deve ser o que nos movimenta para estar na casa do Senhor. Porque entrar por essas portas, por osmose, ou então, porque eu estou precisando de algo. Irmãos, tem um monte de lugar aí, de repente, se você for em outra denominação, você vai conseguir esse algo, de repente, até mais rápido. Porque o diabo também faz tudo isso. Ele faz. E ele engana muitos, por quê? Por falta de entendimento. A palavra de Deus diz que o povo pereceu por falta de conhecimento, por conta de entendimento. Então nós precisamos entender o seguinte, precisamos nos consolidar. Precisamos nos firmar verdadeiramente na palavra de Deus. Paulo estava escrevendo aos Tessalonicenses, dizendo assim, olha só, eu sei que vocês tiveram pouco tempo de ensinamento, mas algumas coisas vão acontecer antes de Jesus voltar. Uma delas é a manifestação do anticristo. É a manifestação do iníquo, do homem do pecado. E sabe o que é interessante? O interessante é que Satanás ele não está preocupado em mostrar para você que usar droga é errado, que beber cerveja é errado. Isso aí já está ultrapassado, irmão. Isso aí você já sabe que é errado. Agora eu vou te provar, na Bíblia, não é no que eu acho não, na Bíblia, por que precisamos estar enraizados na verdade. Sabe por quê? Porque Satanás ele conhece muito mais de Bíblia do que eu e você junto. Quando a prova disso, quando Satanás vem tentar a Jesus, no deserto, Jesus ali com fome, 40 dias e 40 noites, e ele fala assim, Jesus, tu não é o Filho de Deus? Jesus com fome, irmãos, 40 dias de jejum, 40 noites, tu não é o Filho de Deus? Transforma as pedras em pão. Jesus não. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem disse que o diabo não é bom de Bíblia? Ele vai pegar a Bíblia e vai falar assim para você, vem cá que eu vou te mostrar que isso aí que estão te ensinando está errado. Eu não vou te falar nas minhas palavras não. O diabo vai falar assim, eu vou te provar nisso aqui, ó, na Bíblia. Na Bíblia. Ele vai pegar a heresia, vai tentar colocar na nossa mente com a Bíblia na mão. Aí depois ele transporta Jesus para o pináculo da Cidade Santa e fala assim, olha só. Satanás faz uma citação do Salmo 91. Ele fala assim, tu não é o Filho de Deus? Se lança daí. Porque na palavra está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, para que você não tropeces com o teu pé em pedra alguma. É literalmente o que está escrito. E Jesus responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está entendendo porque é só com a palavra que a gente consegue combater a heresia, é só com a palavra que a gente consegue combater o duplo ânimo, que é só com a palavra que a gente consegue combater a nossa natureza pecaminosa, é só com a palavra que a gente consegue, eu venho para a igreja, mas eu não consigo firmar, eu tenho dificuldade, eu até quero, mas eu não consigo, não consegue, porque ainda não se dedicou da forma que deveria se dedicar à palavra, porque tudo no culto é muito importante, irmãos, do início da oração de joelho até o final, mas é a palavra que ela vai permanecer você no caminho, ela vai te ajudar a você, a palavra diz que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. É o que clareia a nossa mente, é o que clareia o nosso caminho, é o que nos permite permanecer na presença do Senhor. Então, olha só, essa era a intenção de Satanás com a igreja em Tessalônica.
enganar as pessoas com a palavra de Deus. São esses os tempos que nós vivemos. Teologia é importante, irmãos, mas o que os caras estão fazendo, o que de pretexto estão arrumando com base na teologia para poder torcer e distorcer algumas coisas, é cada coisa que você vê que não tem cabimento. Você, de repente, for ler, vai até se escandalizar. Não, mas como assim? Esse homem fala que é homem de Deus, está falando isso com base na palavra? Então, olha só. Por que Satanás estava tentando enganar o povo dentro da igreja com a própria palavra de Deus? Falsos mestres estavam minando a igreja. Pessoas que tinham palpites a respeito da palavra de Deus, a respeito de como tinha que ser, de como deveria ser, começou a minar a igreja e eles se fizeram, porque Paulo não tinha ninguém com o entendimento suficiente para poder combater as heresias que estavam sendo lançadas, então eles se fizeram, começaram a soltar heresias no meio dos crentes em Tessalônica. E como eu falei aqui, cada dia que vai chegando a volta de Jesus, cada dia que o fim dos tempos vai se aproximando, isso vai aumentando. O que vai aumentando? O mistério da injustiça, a apostasia, a aparição do homem do pecado. Conforme os tempos vão passando, isso vai ficando mais evidente. As coisas que nós vemos vão piorando. E o que é isso? O que é o mistério da injustiça? O mistério da injustiça é basicamente isso que a gente vê aí. Tem coisas que a gente vê na televisão e a gente não consegue entender o porquê. Mas será que ninguém está vendo isso? Será que ninguém consegue ver que isso não está justo, que isso está errado? Coisas e pessoas que tentam destruir os conceitos de Deus e os conceitos da palavra de Deus e empurrar a goela abaixo da sociedade. Porque hoje em dia, às vezes, nem direito de ver televisão você tem, porque sempre tem alguma coisa que eles tentam empurrar a goela abaixo do crente. Sempre tem alguma coisa que eles tentam colocar para nós como normal. Mas como eu disse anteriormente, nós não estamos aqui para nos adequar a tendência nenhuma, não. Nós estamos aqui para poder defender com unhas e dentes a verdade de Deus. Não é o que você acha, não é o que eu penso, não é nada disso, é o que está escrito na palavra de Deus. Isso vai alcançar um ponto de zombaria total, desprezo por qualquer padrão e preceito bíblico. Com o predomínio da iniquidade, o amor de muitas pessoas vai se esfriando. É por isso que muita gente, às vezes, está frio dentro da igreja. É por isso que, às vezes, a pessoa está 10 anos na igreja, mas ainda está devagar, ainda não consegue verdadeiramente se achegar ao Senhor, se lançar verdadeiramente diante do Senhor, porque está frio. Às vezes está dentro da igreja, mas está morto. Então olha só, o mistério da injustiça, predomínio da iniquidade, zombaria por tudo aquilo que é preceito bíblico. Hoje em dia, se você falar, é porque a igreja tem a garantia do seu direito de ministrar a palavra de Deus, porque em alguns lugares, se você falar que, um exemplo, o homossexualismo é incorreto, você vai ser quase apedrejado por aí. O que é isso? O avanço do mistério da injustiça. E mais o que? A apostasia. E o que é a apostasia? E isso vai acontecer, isso é importante. E isso vai acontecendo aonde? Aonde que isso vai acontecendo? Dentro das igrejas. Por quê? Porque as pessoas, elas vão conseguindo um jeitinho. Sabe qual é a intenção de Satanás? Assim como em Tessalônica, como na igreja contemporânea. Jesus disse isso, que nos últimos dias os ímpios iriam ingressar nas igrejas. A intenção de Satanás é o seguinte, olha só. Se eu consigo burlar a palavra, eu consigo flexibilizar o sistema.
E se eu consigo flexibilizar o sistema, eu consigo manter algumas pessoas com conceitos incorretos e atitudes incorretas dentro da igreja. Então Satanás ele vem para querer mostrar o seguinte, que tudo aquilo que nós entendemos como certo está errado, que não é bem assim, que de repente é muito duro, que de repente é muito radical. Não é questão de ser duro, não é questão de ser radical, é questão de ser a palavra de Deus. Se a gente pegar passagens que Jesus teve aqui, Jesus teve atitudes extremamente também duras. Jesus não estava para poder brincar, para poder ficar rindo para a cara dos outros, não. A intenção de Jesus não era essa. E, como eu disse aqui, a apostasia, ela é literalmente o oposto da fé. A apostasia, ela é o desvio da fé, o afastamento da verdade bíblica. Nos últimos dias, como eu separei aqui, é por conta dessa apostasia, é por conta do abandono da fé salvífica, é por conta do abandono da doutrina. Satanás ele vem tentando minar, ele vem tentando fazer com que ímpios ingressem na igreja. E como é essa apostasia? Como vai ocorrer? Como vem ocorrendo essa apostasia? Primeiro, a apostasia teológica, aonde as pessoas vão abandonando em parte ou na sua totalidade a palavra de Deus. Elas vão deixando de pregar a verdade, elas vão deixando de ensinar a verdade, elas vão... Por quê? Porque de repente isso expulsa o povo, porque de repente isso não dá dízimo, isso não dá oferta. Então, eles vão se afastando da verdade de Deus, eles vão se afastando daquilo que o Senhor chamou por conta dos seus próprios deleites. E que outra apostasia é essa? A apostasia moral, aonde as pessoas vão ter uma conduta imoral ou tentam preservar uma conduta imoral dentro da igreja. E Satanás tenta mostrar que isso é normal e que está tudo certo e que de repente dá para se resolver, dá para dar um jeitinho. E não é bem assim. Eu separei aqui em Mateus 24:5. Jesus vai dizer assim: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Mas por que vai enganar a muitos? Porque de repente vai enganar aqueles que estão dentro da igreja de Deus. Porque estar dentro da igreja de Deus não significa nada. Porque igreja é eu e você. A igreja é o que nós temos dentro dos nossos corações. Aqui é o templo onde o Senhor instituiu para adorarmos ao Senhor no coletivo, mas a igreja somos nós. Então olha só, muitos vão enganar, muitos virão em nome de Jesus e vão enganar. Em 1 Timóteo 4:1, vai dizer assim: porque nos últimos dias muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por que abandonarão a fé? Por que seguirão espíritos enganadores? Por que seguirão doutrinas de demônios? Porque querem ouvir o que querem. Aí no complemento a gente tem 2 Timóteo 4:3 e 4, que diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão para si mestres e seguirão seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Sabe o que é isso, irmãos? É porque nós vivemos um tempo que nós escolhemos o que queremos ouvir. Às vezes, aí a pessoa fala assim: não, eu não vou na terça porque terça a palavra é assim, eu não vou na quinta porque quinta, de repente a palavra vai ser assada, eu vou no domingo porque domingo eu preciso de repente de um parente liberto, eu preciso passar no altar para receber de Deus. E a pessoa começa a escolher o que ela quer ouvir, a pessoa começa: não, porque eu não acho, porque eu não concordo. Irmãos, é igual eu, toda vez que eu sento ali, eu abro a minha Bíblia, eu pego a minha caneta e fico ouvindo a palavra de Deus. A gente não tem que concordar com nada, a gente tem que estar baseado na palavra de Deus, a gente não tem que escolher o que a gente vai ouvir.
Se for uma palavra que o preletor vai voar, vai bater nas paredes, vai bater lá, vai voltar, ou então alguém que ministrar aqui e falar, eu vou estar recebendo de Deus ali, estiver dentro da palavra, estiver dentro da verdade, eu vou estar ali para receber de todas as formas. A gente tem que parar com isso. A gente quer escolher, a gente fala assim, eu não vou hoje, porque hoje, de repente, é o A que vai pregar, eu não vou hoje, eu não vou amanhã, porque amanhã é o B, não, eu vou no outro, porque é o C. A gente tem que parar com isso, irmãos. A gente não tem que escolher o que a gente acha, a gente tem que... É por isso que a igreja vive esse momento. É por isso que a igreja vive esse momento, aonde muitos lugares por aí as pessoas pregam. Sabe para quê? Para fazer massagem no ego do povo. Eu não sou entendido não, irmãos, mas eu tenho certeza que na hora que Deus for me julgar, Ele não vai falar assim, tadinho do Caio, ele não sabia não, ele é ignorante, tá? Ele não sabia, ele vai passar a mão assim, tá bom, tá? Ele vai me julgar com base naquilo que eu entendo, com base naquilo que eu recebi de Deus, com base na palavra que o Senhor plantou em meu coração. E da mesma forma vai ser com você. Nós vivemos tempos em que o sacrifício da cruz, negar a si mesmo, fazer a obra de Deus, o desafio de sofrer por Cristo, isso tá sendo algo raro. É mais fácil as pessoas se adequar a tendências. É mais fácil se adequar a tendências e ter o povo por perto do que você pregar a palavra de Deus e de repente alguns ficam, outros não. Irmãos, a gente precisa entender o seguinte, a gente precisa se apegar à verdade de Deus, se apegar à palavra de Deus. E é por isso que a igreja em Tessalônica estava sofrendo. Estava sofrendo porque não estava enraizada na verdade, não estava enraizada na palavra ainda, não porque não queriam, mas porque tiveram pouco tempo com o apóstolo. E nós precisamos entender o seguinte, quanto mais a gente se apega à palavra de Deus, mais longe a gente fica da apostasia. Quanto mais a gente se apega à palavra de Deus, mais longe a gente fica da injustiça, a gente fica protegido debaixo das asas do Senhor. Assim a palavra dele diz que debaixo das asas dele nós estaríamos seguros. Então olha só, que a partir de hoje, que nós possamos entender o seguinte, quando nós entramos por essas portas, nós entramos para cultuar, entramos porque temos algo a oferecer a Deus, já propomos algo dentro dos nossos corações. Independente de quem estiver falando, independente de quem estiver pregando, independente de como for, irmão, se for palavra de Deus, é Deus que está falando e é isso aí. É por causa disso que muitas pessoas perecem, é por causa disso que muitas pessoas estão por aí batendo cabeça, tendo as suas vidas despedaçadas, seguindo segmentos que não vão levar as pessoas a nada, pelo contrário, estão sendo iludidas por Satanás. Então que seja uma noite que nós venhamos raciocinar a respeito disso, pensar, que nós possamos verdadeiramente colocar um propósito diante de Deus, de crescer na graça, no conhecimento, no entendimento, ler a palavra de Deus, porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai impedir que o diabo engane você, engane a mim. É isso que vai impedir dele querer mostrar para mim, de repente, que algo está certo e na verdade não está. Como eu disse aqui para vocês, vai ser com a Bíblia, irmãos. Vai ser com a Bíblia. E se eu estivesse falando alguma coisa para vocês aqui que não está na Bíblia? De repente você está conferindo, você está sendo um crente bereano, você sabe que verdadeira, está na palavra, tem fundamento. É disso que eu estou falando. Não estou falando pelo que é ministrado aqui. Mas, obviamente, de todas as formas, nós temos que examinar, mas o mundo está cheio de opiniões e cheio de tendências para poder nos apresentar. E nós precisamos entender o seguinte, independente do que o mundo achar, independente do que o mundo pensar, o Senhor chamou eu e você para que nós venhamos defender o Evangelho e a fé com unhas e dentes. Amém? E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer.
demais. Levanta a mão quando é alguém que, né? Mas graças a Deus aqui não tem esse negócio. A gente levanta a mão e adora, né? E a palavra é a palavra, né? Independente disso. Isso a gente fala de verdade. Foi assim que a gente aprendeu com o pastor Túlio de Barros Ferreira, que hoje dorme no Senhor, né? E eu glorifico ao Senhor por isso. Mas chega uma hora boa, hoje é dia 14, todo mundo está acordado aí, irmãos. Oh, glória a Deus! Chegou uma hora boa nessa casa. Uma das horas boas também, né? E o pastor Josué falou que uma vez eu levantei para ir no banheiro e ele falou assim, oferte, viu? Eu falei, calma aí que eu estou voltando. Então não vai no banheiro agora, espera. Chegou a hora do nosso ofertório. Eu vi a pastora dando 2 pulinhos para trás. Achei muito sinistro aquele negócio, entendeu? Só que não dá, né? Estou tentando aí, mas me ajuda. Chegou a hora do nosso ofertório. Coisa boa. Irmão, você não tem noção do que é dirigir um culto e olhar para a cara do Breno e da Andréia. Oh, meu Deus. Eles estão embaixo assim, ó. Isso é bom demais, né? Ele não se impulsiona demais, né? É uma coisa boa. A gente está ali, ofertório eles estão. Chicote eles estão, né? Tudo eles estão. Isso é bom demais, irmão. Quando você estiver aqui, vocês reparem. Olhe para a cara de Breno e de Andréia, né? Mas também qualquer falha eles estão. Glória a Deus. Isso é uma hora boa demais, irmãos. Isso é uma hora que realmente as cadeias são quebradas. Eu acredito nisso. O ofertório, Deus moveu os céus em nosso favor. Né? Os irmãos que já são da casa já têm noção do que os céus têm feito. A casa tem ficado bonita, tem ainda algumas coisas. Tá vendo? Isso aí, a blusa tá branca um pouquinho atrás, que a gente encostou ali na parede, que os vasos estão tudo. A gente orando lá atrás ontem, os vasos aqui, arrumando aqui fora, e não para. Amanhã já tem uma escala aqui para trabalhar, e nós louvamos ao Senhor por isso. Mas, com tudo isso, é pago com o nosso dinheiro, com a nossa oferta. O governo não vem aqui dar nada, né? Ainda o empresário não entrou por essa porta para abençoar, né? A não ser, deixa eu ver se ele está aí, que o pastor sempre fala o nome dele, o Luiz. Ah, o Luiz, a não ser o Luiz. Eu quero colar com o Luiz, irmão. Quero saber se manda aí, né? Oh, Jesus. Eu colo também com o Maurício, né? Que Jesus é maravilhoso, né? Demais. Isso é brincadeira, irmãos. Mas eu louvo o Senhor por isso. Então, nessa noite, vamos ofertar a Deus. É que a tua oferta é com o teu R$2, né? Com o teu 1, com o teu 3, com o teu 4, com o teu 5, com o teu 6, com o teu 7. Aí você vai ofertando, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Aqui a gente paga nosso aluguel, a gente paga a nossa psicóloga, é a nossa cesta básica que nós compramos, né? Tem gás também, né, pastora? Tem o gás que a gente compra, né? E fora outras coisas que aparecem e mantemos essa obra. E quem mantém são os pastores? Somos nós. Daquele que limpa, daquele que fica na cantina, daquele que coloca e ninguém sabe, porque tem alguém que oferta e a gente nem sabe, alguém que vai ali, vende uma coisa, oferta aqui. Então quem mantém essa obra é você, sou eu, né? Com o nosso voto que colocamos aqui no domingo, né? Então são 5 anos, eu estava orando ali ao Senhor um dia desse, e se os irmãos for ver, desde do bar, que eu não peguei essa época, desde a igrejinha, que eu também não peguei essa época, mas para aqueles que começaram do bar, para aqueles que vieram para a igrejinha, e para nós que estamos aqui agora, você pode dar um glória a Deus por isso? Porque se eu estou aqui, se o presbítero Etilson está aqui, que nós chegamos agora, é a promessa de Deus, são fruto das suas orações. Porque você lembra quando você estava lá no bar, quando você estava na igrejinha, Jesus falou, vou levantar obreiros, vou trazer para cá. E Jesus tem trago, irmão, obreiro para essa casa. Tem trago você para
oferta. Tem trago você para dar um dízimo para essa obra, para dar um voto aqui. Que todo mês você se aperta e coloca aqui o voto de 20, aleluia, de 50, bota aqui o voto de 100, de 200, que a gente sabe que tem gente que oferta isso. Então assim, Deus está movendo os céus em nosso favor. Tá ou não tá? Sabe por quê? Não é porque a gente vive de barganha. É porque os céus têm olhado para nós e têm visto o nosso coração. Amém, irmãos? Colocou tua oferta? Faz aí, faz de fogo. De fogo, irmão. Vambora. Ai. Eu gosto disso que o povo Carro de guerra acabou de chegar. Vai. Aí o povo se anima, vai. Ai, Jesus. Vai colocando. Colocar a oferta agora. Estão debaixo de uma peleja, de uma guerra. Porque esse mês talvez não tenha sido muito bom. Mas eu acredito, Senhor, que tem gente aqui fazendo voto nessa hora. E dizendo, Senhor, eu não estou dando por barganha. Eu estou dando porque o Senhor é o Senhor. E eu acredito nisso, Senhor, que amanhã é dia 15. Jesus, a quinzena desse mês será diferente para a glória do teu nome. E eu sinto e recebo, Senhor, nessa noite, a provisão dos céus em nosso favor. E quem crê nisso, diga glória a Deus. Por favor, pode recolher. Pastor Josué, pastor presidente. Mas foi lá em São Gonçalo. Tinha 1.500 até sexta-feira para pagar o aluguel na segunda. E aí eu falei para o pastor Atos, entra com fé. Não pensa em pegar um tostão no Sampaio, porque não tem. Vai ficar no vento. Entra, bota a fé do
povo em ação. E aí ele botou a fé do povo em ação. Sabe quanto que ele levantou no culto de domingo? Ele precisava de 500 para pagar o aluguel. Ele levantou R$800. Tá aprendendo, tá aprendendo. Eu falei, arranca mesmo do povo. É o povo que tem que contribuir. O povo não quer ir para lá ser abençoado? Ontem tinha quase a metade de uma igreja lá, da Igreja Batista. Tem que contribuir. Foram lá pedir socorro. E não quer dar um tostão para ajudar a pagar o aluguel. Tem que pagar, gente. 890. E ontem, ó, tem uma menina lá que é microempresária. O marido dela trabalha com Eurive. E ela trabalha, aonde? No INSS? Trabalha com o INSS. E ela falou, ó, peguei o voto pensando que a Santa Ceia era domingo que passou. E a fé dela foi desafiada. E ela falou, vou pegar o voto. Pegou para ela e para o esposo. E ela tinha um contrato na segunda-feira, tá? Para fechar, de um valor X. E sabe o que aconteceu? Ela falou, Senhor, eu não estou pegando esse voto por barganha, mas eu quero poder ajudar a tua obra. E chegou lá, ela não fechou um contrato não na segunda-feira. O valor do contrato foi dobrado. Vocês pensam nisso, imaginam isso. Você vai fechar um contrato, tem um valor para receber, e o contratante chega para você e fala, olha, a diretoria conversou e resolveu que esse contrato ele está muito bem elaborado e que vai trazer benefício para a nossa empresa. Nós vamos pagar o dobro. Isso é para quem crê, para quem se apega, as contas estão aí para pagar. Vamos lá, estamos lutando, mas vamos pagar. Ainda não pagou o sistema de segurança, né? Dia 20. Tem que pagar. Pagamos a manutenção do som lá de São Gonçalo. E Jesus está dando vitória. Amém? Amém? Graças a Deus. Não é por barganha. Não é por barganha. Agora a fé tem que estar em prática. Queridos, bota a mão no seu coração. Repita comigo assim, Senhor Jesus. Eu entrei por essas portas não para pedir, porque eu também preciso ofertar a minha vida ao Senhor. Leva a minha mente em obediência à tua palavra. Eu recebi a tua palavra e dei crédito. Por isso eu creio que hoje eu saio daqui liberto, transformado, restaurado, com um coração puro, sincero e verdadeiro, para que a resposta deste culto venha chegar ainda hoje. Eu tenho uma causa e eu lanço ela aos seus pés, porque só o Senhor pode, só o Senhor pode resolver as minhas causas. Muito obrigado por receber a minha oração. Liberta a minha mente, o meu coração, o meu corpo e a minha alma de toda e qualquer intervenção do inferno. Entra na minha casa, no meu trabalho, no meu casamento e tira tudo que tiver demais e acrescenta, Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja
para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.